sobre questão, né, de se esforçar para obter a sua salvação, né, até o fim, se esforçar até o fim. Então, amados irmãos, deixa eu ver aqui rapidinho aqui, só rapidinho, tá? Pronto. Então, amados irmãos, nós temos, né, os calvinistas, eles falam que não precisa se esforçar para obter a salvação, né? Então, eles pregam e ensinam, os calvinistas e algumas pessoas, que não precisa você se esforçar. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Aonde é que está na Bíblia que nós não precisamos se esforçar? Então, primeira coisa, que quando essas pessoas e esses calvinistas, né, eles dizem que você não precisa se esforçar, já é uma plena derrota, né? Já é uma plena derrota para esse povo em mentir contra a verdade do Senhor, tá? Então a gente vamos aqui, irmão, para 1 Timóteo, tá bom? Vamos aqui para 1 Timóteo, que o tema é sobre se esforçar, né? Nós estamos na terra para poder obedecer somente a Bíblia Sagrada do nosso Deus, tá bom? Vamos lá aqui. Vamos para 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo 6, versículo 14, tá bom? Vamos lá. O versículo 14 diz assim: que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através desse texto aqui, amados irmãos, Deus está mandando a gente guardar o mandamento até a vinda de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor até Cristo vir a essa terra, buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se esforçar para guardar os mandamentos do Senhor, para não viver no pecado, para não viver no erro. Para que você não viva no erro, para que você não viva no pecado, você tem que se esforçar na santidade, se esforçar para guardar o mandamento até o fim. Ok? Este é o ponto. Vamos para mais. Vamos para 2 Coríntios 4:16, tá? 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha só o que diz aqui, ó. Veja bem, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ok, amados irmãos? Então aqui você pode ver, o homem tem que se renovar todos os dias. Então nós temos que se esforçar todos os dias. Então como é que pode esses falsos mestres e algumas pessoas dizerem que não é para você se esforçar?
Então, isso significa que é outros evangelhos, é doutrina de demônio, quando eles dizem que não precisa você se esforçar, tá certo? Vamos para mais. 2 Coríntios 4:10 diz assim, ó, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que se esforçar para trazer em nosso corpo o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus permaneça sempre em nós. Então, nós temos que se esforçar trazendo o morrer de Jesus em nosso corpo, ok? Na santificação, sempre santificando, fugindo do mal, do pecado, todos os dias, ok? Vamos para mais. Ó. Coríntios 5, versículo 3, né? Coríntios 5, versículo 3. E diz assim, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, mas outro esforço que nós devemos se esforçar. Então, nós temos que sempre se encontrar vestido, que isso significa espiritualmente, revestido sempre da santidade, ok? Todos os dias, mantendo a santidade, que é fugindo do pecado, fugindo do erro, tá certo? Então, temos que se esforçar sempre em se manter vestido até a vinda de Cristo, ok? Vamos para mais. Deixa eu ver aqui o 9. Coríntios 5, versículo 9, diz assim, é por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos, né, agradável. Então, irmão, você veja que os apóstolos, eles se esforçavam, exatamente, como nós também devemos se esforçar. E esse povo dizer que não precisa se esforçar, sangue de Cristo tem poder, amado irmão. Sangue de Cristo tem poder, tá bom? Vamos para mais. Vamos para mais. 2 Coríntios 6, versículo 18, diz assim, ó. Diz assim, serei vosso pai e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deixa eu ver aqui, vamos lá, irmãos. Não, aqui já é outro. Deixa eu olhar aqui, 18. Aqui já é outro texto, né? Aqui é outro texto. Vamos para Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26, vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Colossenses 1, 26 diz assim, ó. O 26 diz assim, o mistério que estivera oculto dos séculos, peraí, rapidinho. Bom, não é isso aqui não, tá? Vamos aqui para outro texto, não é isso aqui não. Vamos dar continuidade, tá? Vamos para Gálatas 5:16, tá? Vamos lá. Gálatas 5:16 diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a corruptência da carne. Ok?
Então, vocês têm que se esforçar. Nós temos que se esforçar em andar em espírito. Sempre andar em espírito. E nunca na carne. Ok? Se você andar em espírito, sempre em espírito, você jamais vai fazer a vontade da carne. Jamais você vai ficar pecando ou errando se você se esforçar em andar em espírito, ok? E andar em espírito é sempre você vigiar. É sempre você estar em oração, sempre fazendo o seu jejum, sempre orando, andando sempre em espírito, vigiando, ok? Para não cair em tentação, tá bom? Isso é se esforçar. Vamos para Lucas 13, 22. Lucas 13, 22 diz assim. Lucas 13, 22 diz assim, o 22. Passava Jesus por cidades e aldeias e ensinando o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que são salvos? São poucos os que são salvos? Aí Jesus vai responder. Respondeu-lhe, esforçai-vos. Olha só que incrível. Irmãos, olha só que incrível Jesus nos ensinando. Jesus, ele falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pronto. Então, esse texto aqui é um cheque-mate. Esse texto é um cheque-mate para esses calvinistas e esses hereges que diz que você não precisa se esforçar. Para entrar no reino do céu, não precisa você se esforçar. Irmão, esse texto aqui de Lucas é incrível, é um tapa na cara dos hereges. Então, Jesus está mandando se esforçar para entrar pela porta estreita. Olha que incrível. Então, alguém perguntou ali, Senhor, são poucos os que vão ser salvos? São poucos os que vão ser salvos? Aí Jesus falou, se esforçai-vos ao entrar pela porta estreita. Então, a partir desse texto aqui, amado irmão, para entrar no reino dos céus, temos que se esforçar até o fim. E ponto final. Nós estamos, irmão, para ouvir e obedecer o nosso pastor, que é Jesus. As ovelhas ouvem a voz do seu bom pastor, que é Jesus. Então, nós temos que obedecer essa voz aqui, em Lucas. Temos que se esforçar em nome de Jesus, tá bom? Então, esses aí são mentirosos quando diz que você não precisa se esforçar para entrar no céu. São mentirosos, ok? Seja a palavra de Deus verdadeira e eles mentirosos, tá bom? Vamos para mais. Vamos para Marcos 13, 13, tá bom? Vamos para Marcos 13, 13. Vamos para Marcos 13, 13. Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Olha. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é muito incrível, a verdade bíblica que esses homens escondem de vocês. É incrível, ok? Então, juntando Lucas e
Marcos, você vê, né, o ajuntamento. Se esforçai-vos para entrar no reino do céu. E Marcos, você vê Jesus falando, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, todos aqueles que são escolhidos por Deus têm que perseverar até o fim. Tem que se esforçar na perseverança de guardar os mandamentos do Senhor até o fim para conquistar o reino do céu. Tá bom? Ponto final. Então, vamos para mais aqui. Vamos para Apocalipse 2, 26, tá? Apocalipse 2, 26 diz assim, ó. Apocalipse 2, 26 diz assim, ó. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Se os irmãos pegar o Apocalipse aqui, para ler tudo que está aqui, sempre a Bíblia dizendo, ao que vencer, dar-te-ei, né? Aí você vê aqui, que incrível, que incrível. Né? Deixa eu ver aqui rapidinho, aqui, encontrar mais um. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Então aqui no Apocalipse você vê Jesus ele falando, o que vencer guardando as minhas obras. Ok? Que história é essa, né? Que história é essa de dizer que não precisa guardar a obra? Vocês estão dando para entender? Então, os calvinistas e algumas pessoas dizem que não precisa você guardar a obra, não é pelas obras, cococó. Irmão, eu vou ler mais uma vez. E esse versículo aqui, ele completa Tiago, né? A fé sem as obras é morta. Olha só. Olha só aqui. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Então Jesus está falando, Jesus Cristo está falando, o nosso pastor está falando. Aquele que guardar as minhas obras até o fim, né? Até o fim, terá autoridade sobre as nações. Irmão, que texto muito incrível. Esse texto é muito incrível. É um tapa na cara desses hereges que diz que você não precisa praticar obra, não precisa se esforçar. Vocês estão entendendo, amado? Os textos bíblicos que eles escondem de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Então Jesus está mandando nós guardar a sua obra. Jesus está mandando a gente perseverar até o fim para entrar no reino do céu. Jesus está mandando nós se esforçar para entrar no reino do céu. E ponto final. Está entendendo, irmão? Eu não estou aqui para estar ouvindo e aprendendo com heresias, não. Em ouvir a voz de homem, não. Nós estamos para ouvir somente a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo, tá bom? Então se esforce, persevere, guarde a obra até o fim. Mas, irmão Roberto, e quem não guardar a obra? Não vai entrar no reino do céu. Irmão Roberto, quem não se esforçar? Também não vai entrar no reino do céu. Vai dar lugar ao próprio diabo, se você não se esforçar todos os dias na santidade,
Ok? Vamos para mais. Vamos para mais. Deixa eu ver aqui. Vamos parar mais aqui. Trazer para os irmãos aqui. Né? E todos os textos, amado irmão, que eu vou trazer aqui, tudo combina, que é muito incrível demais. É muito incrível demais. Vamos agora para João 9:4, tá? Vamos para João 9:4. Vamos aqui para João 9:4, que diz assim, ó. Vamos lá. João 9:4 diz assim, ó. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ok, mais irmão? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ok, amados irmãos? Então, Jesus está aqui falando, né? Que é necessário que ele faça a obra do Pai. Bem assim, Jesus fala para nós também praticar as obras do Pai e do Filho. Praticar as obras. Então, você veja que tudo bate, né? Vamos para... Deixa eu ver aqui. Desadolescente 5:10, né? Vamos para Desadolescente 5:10, diz assim, ó. Desadolescente 5:10 diz assim, ó. Que morremos por nós para que vigiemos, que durmamos, vivamos em união com Ele. Ok, amado? Então, temos que se esforçar em vigiar, que seja, né, como você vê aqui, muito incrível, que nós temos que vigiar junto com Ele. Temos que vigiar até o fim, né? Aqueles que não vigiam, dá lugar ao próprio Satanás, tá bom? Então, temos que vigiar todos os dias, se esforçar para vigiar, para praticar as obras, para perseverar e para se esforçar todos os dias, tá bom? Vamos para mais. Colossenses 2:6, tá? Colossenses 2:6 diz assim. Deixa eu ver aqui. Colossenses 2:6. Deixa eu ver aqui. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, né? Está aqui também mais outro esforço. Nós temos que se esforçar até o fim, todos os dias, se esforçando em andar com Jesus, em andar em Jesus, ok? Está aqui. Vamos para mais. Colossenses 1:22. Colossenses 1:22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo. Ok, meu irmão? Mas outro esforço que nós devemos se esforçar. Nós temos que praticar a santidade diante de Deus. E ponto final. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, meus amados irmãos? Tá vendo aqui, meus amados irmãos? E esses hereges dizer que não existe ninguém santo, né? Não existe ninguém santo, que não sei o quê. Esses são hipócritas,
são hereges que querem perverter o evangelho, tá bom? Então veja aqui, ó. Veja aqui, ó. Né? Aqui, 22 ao 22. Agora, porém, vos reconciliemos no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos. Então, temos que se apresentar diante de Deus santos, como também diante da humanidade. Diante das pessoas, nós temos que sempre se manifestar também para as pessoas como homens santos de Deus, tá certo? Ok? E ponto final. Vamos para mais. Vamos para Efésios 4:30, né? Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz assim, 30. E não entristeças o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Irmão, preste bem atenção. Né? Efésios 4, versículo 30. Diz assim, ó, e não entristeça o Espírito de Deus, no qual foste selados. Ok, amados irmãos? Então, Deus está falando com o seu povo que ele selou. Que ele selou. Ok? Então, vamos entender aqui. Então, os calvinistas e algumas pessoas também aí, hereges. Sei o quê? Não perde a salvação. Que a pessoa não perde a salvação. Né? Eu já tenho um vídeo aí sobre isso aí, que eu vou trazer mais ainda depois. Olha só o que o texto está dizendo. Não entristeça o Espírito Santo, da qual foste selado. Porque se a pessoa, ela entristece o Espírito Santo, quando você está no pecado, o que acontece? Você vai apagar, vai acabar apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não pode habitar sempre na casa suja, Ok, amado irmão? Então a Bíblia ela fala: não apaguei o Espírito Santo. Então Deus ele sela os seus, mas o próprio Deus ele dá um mandamento para nós praticar até o fim, que é para nós não entristecer o Espírito Santo. Porque se a pessoa ficar no pecado, fica sempre pecando, errando, vai chegar um momento em que ela vai apagar o Espírito Santo. Vocês estão dando para entender? Claro que a pessoa pode perder a salvação, sim, pode perder. Porque Deus, ele não tem nós como robô, não. Nós não somos robô para Deus, não. Nós somos livres. Deus, ele predestina a pessoa para participar da salvação do reino e ele dá o mandamento para que você obedeça até o fim. Como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, todos que são selados por Deus têm que perseverar, têm que se esforçar até o fim, para não perder a graça da salvação, para não perder o reino do céu, tá bom? Vamos para mais. Vamos aqui para mais. Vamos aqui para mais. Vamos agora para Mateus 28:20. Vamos para Mateus
Mateus 28, 20, tá? Aqui, vamos ler aqui. Mateus 28, 20. Vamos lá. Que diz assim, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus está falando para os discípulos, ensinando-os a guardar. Então, Jesus está mandando os discípulos guardar tudo aquilo que ele ensinou na terra. Ok? Então, temos que se esforçar em guardar tudo que Jesus ensinou na terra. Ok? Vamos para mais. Vamos para 1 Pedro 2, 21. Tá? Vamos para 1 Pedro, 1 Pedro 2, 21. Vamos lá. Diz assim, ó. Pois melhor lhe fora nunca tivere conhecido o caminho da justiça. Deixa eu ver aqui. Espera aí, rapidinho, tá? 21. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha só. Pois melhor lhe fora nunca tivere conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volver-se para trás. Portanto, apartando-se do santo mandamento que lhe foram dado. Certo? Com eles aconteceu o que diz certo adágio. Verdadeiro cão voltou ao seu próprio vômito. Então aqui está falando, irmão, de pessoas que conheceu o Evangelho e depois voltou ao seu próprio vômito. Tá certo? Aqui está falando, e o que eu quero trazer sobre esse texto é a questão, é o mandamento. Aqueles que se desapartam dos mandamentos, da lei de Deus. Esses aí que estão se apartando da lei de Deus, dos mandamentos. Esses não são povo de Deus não, tá bom? Os que deixam a lei de Deus. Vamos para aqui, deixa eu ver aqui, rapidinho. Rapidinho. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui no outro, aqui, rapidinho aqui. Pera aí, aqui. Não tem, acabei ratando aqui. Vamos para Tiago 1. Vamos para Tiago 1. Né? Vamos lá, olha só. Tiago 1, 2. Tiago 1, 2 diz assim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Ok, amado irmão? Então, a nossa perseverança, ela tem que ser completa. Ela tem que ser completa. Como assim, irmão Alberto? Que você não ande nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que andar aqui reto, diante de Deus.
Então, você se tornar completo diante de Deus é todos os dias, você fugindo do mal, fugindo do pecado, tá certo? Então, a sua perseverança, a sua fé e obras tem que ser completa e nada pela metade, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para Hebreus 10, 35. Ah, é forte, hein? Agora é forte. Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35 diz assim, ó. Não abandones, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade, tendes, com efeitos, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é muito incrível, muito incrível. Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Olha só que incrível. Não, né, o 35, tá? Hebreus 10, 35. Ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa? A promessa da salvação. A promessa de entrar pela porta estreita. A promessa de entrar no reino do céu. Então, nós temos que perseverar, fazendo a vontade de Deus até o fim. Ok? Então, para você entrar no reino do céu, para você ter a salvação, você tem que perseverar, fazendo a vontade de Deus até o fim. E ponto final. Tá vendo aqui, irmão? Tá vendo aqui que incrível? Que incrível esses textos? Muito incrível, tá bom? Então, não tem essa não. Não tem essa de dizer que o cristão não perde a salvação. Tem que ter cuidado, né? Com esses hereges. Tem que ter cuidado, tá bom? O cristão predestinado, tá bom? O cristão predestinado por Deus, selado, predestinado mesmo, nós vamos conhecer totalmente no dia do tribunal, da vinda de Cristo, tá certo? Então, os predestinados, eles vão seguir até o fim, eles vão perseverar, eles vão se esforçar até o fim, esses predestinados, tá bom? Agora, o que eu não posso é apontar para mim e dizer, olha, eu já sou salvo para sempre. Irmão, que loucura é essa, né? Que loucura é essa? Ah, eu já sou salvo para sempre. Não existe isso de você apontar para você e dizer que já é salvo para sempre. Não existe isso, ok? Não confie em ninguém. Né? A Bíblia diz que nós devemos ter a certeza da sua salvação. Cada um tem que ter certeza da sua salvação. Enquanto você vê aquela pessoa pregando o verdadeiro evangelho, pregando somente o que está na Bíblia, somente o que está na Bíblia, aí sim, você vai vendo as obras, tudo bem, é seu irmão, ele está pregando o verdadeiro evangelho. Mas quando você vê pessoas pervertendo o evangelho, esses não podem ser nossos irmãos, não, tá entendendo? Não pode ser nossos irmãos. E ainda a pessoa bater no peito, eu sou salvo para sempre, eu já sou salvo para sempre, eu não perco, pelo amor de Deus, irmão. Então, temos que ter cuidado com outros espíritos, tá bom? O Espírito Santo vai confirmar o mesmo que o outro irmão. É o que está escrito. Falar somente o que está escrito, tá bom? Vamos aqui para mais.
10:35, né? O 35, né? Deixa eu ver aqui. Então, você veja, né? Temos que fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa. E que história é essa de dizer que não precisa fazer nada? Irmão, é triste, irmão. Misericórdia. É triste em ver esses hereges dizer que você não precisa fazer nada. É triste esses hereges. Porque aqui, em todos esses textos que eu estou citando, Jesus manda nós se esforçar, manda nós guardar a obra, os mandamentos, e ponto final, tá bom? A verdade é que sempre vence, ok? Vamos lá. Hebreus 4:11. Hebreus 4:11 diz assim: esforcemo-nos. Olha que incrível, irmão. Olha que texto impressionante, verdadeiro, puro, né? A verdade pura, a verdade pura. Olha só. Hebreus 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E se os irmãos ler o texto todinho, você vai ver aqui. Vamos ler. Porque alguém pode dizer, não, ali é não sei o quê, ali é não sei o quê. Vamos ler aqui um pouco, todinho aqui. Vamos lá. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Bom, irmão, você acabou de ver o texto. Esforçamo-nos. Olha só que impressionante. Então, nós temos que se esforçar para não cair no erro da desobediência, né? O povo de Israel, alguns povos de Israel judeus, no Velho Testamento, eles não obedeciam às obras de Deus, os mandamentos, as leis de Deus. Eles desobedeciam, ok? Então, a mesma coisa no Novo Testamento. Jesus mandando nós guardar seus mandamentos. Apocalipse diz, aqueles que guardam, né, os mandamentos, as leis de Deus. Ok? Vamos para mais. Hebreus 3:5. Hebreus 3:5. Diz assim, ó. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ok? Então, temos que se esforçar em ser fiel até o fim, em confiar em Deus até o fim. Tá bom? Guardando suas obras, que é os seus mandamentos, as leis. Tá bom? Vamos para mais. Deixa eu ver o 13. Deixa eu ver aqui o 13. Aí vem aqui, né, o versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhuma de vós seja endurecido pelo engano do
pecado. Então, nós temos, irmãos, que se esforçar para não cair no engano do pecado. Tá certo? Então, se esforce sempre dentro da verdade, da Bíblia Sagrada. Não caia nesses enganos desses hereges, que diz que você não precisa se esforçar, não precisa da santidade para ser salvo, que não sei o que, não sei o que. Isso é engano de Satanás, tá bom? Vamos para mais. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom, como os irmãos viram aqui, né? Que guarde até Cristo voltar, né? Então, temos que guardar as obras, se esforçar, né? Perseverar até Cristo voltar, para obter a entrada no reino do céu, a salvação. Ok? Para obter a promessa, você já viu. Você tem que guardar os mandamentos, as obras de Deus. Você tem que... Os mandamentos de Deus são aqueles, né? Aonde Jesus manda a nós guardar as obras, manda a nós se esforçar e manda a nós perseverar. São várias obras e mandamentos do Senhor que Ele deixou para nós praticar, tá certo? Só não queira ser muito justo, né? A ponto de você se tornar fanático, né? Tem pessoas que se tornam fanático. Então, tem que ter cuidado com isso aí, ok? Vamos parar mais aqui, irmão. Ó, aqui, vamos aqui. Vamos para Filipenses 2,16, tá? Filipenses 2,26. Aqui é só Bíblia, é só versículos Bíblia, né? Impressionante aqui, mostrando para vocês a verdade, tá bom? Mostrando a verdade para vocês. Muitos textos bíblicos, tá bom? Vamos lá. Ó. Nós vamos aqui em Filipenses 2, versículo 16, diz assim: perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha só que incrível. Eita, meu Pai do céu. Ô, glória. É forte, hein? É forte. É forte. Olha só. Olha só. Eu vou começar aqui no versículo 15. No versículo 15, né? Para que vós torneis irrepreensível e sinceros filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeces como luzeiro no mundo. Nós temos que ser a luz do mundo, tá? Perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Olha só, Maria. Você veja aqui que o nosso irmão apóstolo, ele se esforçou e estava se esforçando todos os dias para obter a promessa da salvação, a entrada no reino do céu. Você está vendo aí, irmão? Os nossos irmãos apóstolos, eles se esforçavam e eles ensinou ao povo a se esforçar também até o fim. Tá bom? Vamos para mais. Vamos para 2 Coríntios 11, 3. Deixa eu ver aqui rapidinho. 2 Coríntios 11, 6, diz assim, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Ó. 2 Coríntios 11, 3. Né? O 3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então aqui o apóstolo está falando para aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, para que eles tenham cuidado com o diabo, com a serpente, com o engano, né, da serpente, tá certo? Então temos que vigiar, porque muitos dos escolhidos, eles vão dar ouvido ao próprio diabo nesse fim dos tempos, tá certo? Então nós temos que permanecer firme até o fim, tá certo? Nas obras, perseverança, sempre se esforçando. Vamos para Filipenses 3,12. Filipenses 3,12, tá? Filipenses 3, né? Filipenses 3,12, diz assim, 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ok, amado? Então, Paulo, ele conquistou, né? Foi conquistado pela salvação, quando ele aceitou a Jesus Cristo. Ok? Mas ele fala aqui, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Então vamos meditar nessa parte aqui. Então o apóstolo Paulo, como todos os apóstolos, eles se esforçavam, eles perseveravam e perseverou até o fim. Então você veja que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Você veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, ó, né? Ele está dizendo aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Mas prossigo, né? Mas prossigo para conquistar a perfeição. E a perfeição que nós vamos conquistar até o fim significa a perfeição por total. A entrada no reino do céu, a entrada no reino do céu será a nossa perfeição para sempre. Nós não vai mais ter pensamentos de tentação, de querer pecar. Tá certo? Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele prossegue mais ainda para poder conquistar a perfeição, tá certo? Enquanto isso, enquanto não chega, ele não entrou para essa perfeição eterna, ele estava sendo perfeito diante de Deus, né? Então, enquanto nós não somos perfeitos eternamente por total, nós temos que andar na terra sempre perfeito diante de Deus. E andar perfeito é você não pecar, não viver no erro. Isso é você viver perfeito todos os dias diante de Deus, tá bom? Vamos para mais. Filipenses 4:2, né? Filipenses 4:2 diz assim: rogo a Evodia, o rogo a Sinteques, pensem concordemente no Senhor. Deixa eu ver aqui. Vem o versículo 3, né? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente. Então você veja, amado, que incrível. Os apóstolos se esforçavam. Está vendo aqui? Eles se esforçavam. E a gente temos que se esforçar também
Glória a Deus, tá bom? Então não ouça esses hereges aí não. Eles estão mentindo para vocês que não precisa se esforçar, não precisa guardar obra, não precisa da santidade para ser salvo, que não sei o quê, para conquistar nada. Tem que ter cuidado com esses filhos do diabo, tá, irmão? Então eu estou aqui mostrando para vocês, é a Bíblia. Tudo que está aqui na Bíblia, eu estou ensinando para você, do modo que está escrito, tá bom? Do jeitinho. Vamos para Colossenses 1:4. Colossenses 1:4, que diz assim, ó. Desde o ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, né? A nossa perseverança está no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Tá certo, amado irmão? Então, a nossa esperança, a nossa perseverança está no céu. E nós aqui na terra temos que perseverar para conquistar a nossa perseverança de entrar na porta estreita, no reino do céu. Tá bom? Pronto, amados irmãos, depois nós vamos ter mais temas, mais versículos sobre esse assunto, tá? Sobre esse tema, se esforçar. Nós vamos ter depois a parte 2, tá bom? Irmãos, vocês já ouviram toda a verdade que nós devemos se esforçar, devemos praticar as obras, devemos perseverar até o fim e ponto final. O meu dever e o de vocês é sempre ouvir o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, e ponto final, tá bom? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês e seja a Bíblia verdadeira e esses homens, essas pessoas, sejam tidos como mentirosos, hereges, que querem reescrever a Bíblia Sagrada. Eles querem passar por cima da verdade de Jesus, só que eles não passam, não, porque a verdade, ela é manifesta e a verdade é que sempre vence, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais.